em si. E como eu disse ontem, era o que eu iria e vou falar hoje, é sobre esse cair em si, que começa a partir de uma leitura realista das circunstâncias, que continua quando a gente não transfere culpabilidades nem para pessoas, nem para conjunturas, nem para circunstâncias. Quando a gente entende a insensatez, a idiotice, a burrice, a arrogância, a soberba, a ilusividade, o espírito de miragem, de fantasia por nós cultuado, buscado e desejado, para cujas fantasias nós nos entregamos e nos esvaziamos de tudo e perdemos todos os recursos objetivos e subjetivos para a própria subsistência. Se você tem pelo menos esse olhar, já é o primeiro passo para você ser ajudável pelos céus e ajudável na terra. Do contrário, nem os céus podem te ajudar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nem os céus podem te ajudar. Olha só, caindo em si. Para cair em si, em primeiro lugar, tem que haver essa capacidade de autoenxergamento, essa autoanálise, essa autopercepção e essa não transferência de culpabilidade, essa adulteza mínima de viver, não, eu sou sujeito responsável por todas as minhas decisões. E elas foram idióticas, e agora as consequências são trágicas, e são minhas, e eu não tenho ninguém para quem transferir. E é hora de eu me enxergar. Olha só onde eu estou. E aí começa um segundo processo dessa salvação mental, psicológica, espiritual, existencial desse indivíduo. Ele começa a lembrar. Ele começa a recordar. O cairmos em nós mesmos não só nos faz enxergar o que nós criamos contra nós mesmos na existência, mas também quando a gente começa a fazer esse a fazer esse looping de autopercepção, de cognitividade, de autoenxergamento, a segunda coisa que acontece é que você começa a se lembrar. Lembrar o que você tinha, o que você teve, o que você podia, como a vida estava toda arrumada, organizada para você prosseguir. Como não havia ninguém de fato molestando você. Você podia não ser amigo do seu irmão, nem ele seu amigo, mas ele estava lá, fazendo o trabalho dele, na solidão dele, no esquisitismo dele, na idiosincrasia dele, na antissociabilidade dele, estava lá. Com os amigos chatos dele, mas ele estava lá. E o seu pai, você não tem nada para dizer dele, um homem bom a quem você humilhou, ofendeu, desejou morto. Começa a lembrar da tristeza do pai, lembrar daquele repartir de haveres. Você quer a sua liberdade? Vá. Está aqui, é seu, a porta está aberta. As pernas são saudáveis. A autodeterminação parece que você tem de sobra. Então vá. Começa a lembrar de que lugar ele escolheu e por que escolheu. Por que ele foi para Ibiza, da proximidade da sua alternativa, para um lugar onde ele podia gastar, torrar tudo como ele quisesse. Ele podia imaginar nessa terra distante que ele era um cachorro de coleira andando de quatro pela rua porque tinha alguém para levá-lo e milhares para rirem e aplaudirem porque ele tinha grana. Enquanto tivesse grana, tudo é aplauso. Começa a lembrar da fanfarrice idiótica da existência dele. Aí o pensamento, a memória vão tomando conta. O indivíduo fora de si faz morrer todo o senso de memória de gratidão. Lembre disso, por favor. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Se a maioria soubesse disso, com consciência, não chegaria onde chega em termos de tragédia pessoal.
Porque a ausência dessa memória de gratidão, mesmo no pior momento da nossa existência, quando a gente ainda consegue ter, caindo em si, a primeira coisa que a gente encontra é a memória de quem nós minimamente fomos, de quem nós tivemos, dos que conosco estavam, dos que nos ajudaram, dos que fizeram esforços em nosso favor, dos que nós humilhamos, daqueles que nós abandonamos, do que nós deixamos para trás por deliberação pessoal. Se essa memória de gratidão do que eu já tive, se pelo menos isso não me visitar, não há nada que também possa me salvar. É preciso que haja um resgate em mim. E esse resgate em mim só acontece se eu olhar para mim, se eu cair em mim. É esse cair em si é que salva esse indivíduo. Começa a trazer à memória ele tempos passados. E quando ele começa a trazer à memória esses tempos passados, ele começa devagar e lentamente a recuperar o que eventualmente ainda lhe possa dar esperança. Ainda lhe possa dar esperança. Ainda lhe possa dar esperança. Aí é o que ele diz. Meu Deus! O primeiro sinal vocalizado e explícito de que ele tinha voltado a ele mesmo. De que ele tinha, como eu disse ontem, deixado esse mundo de sonâmbulos. Como eu disse ontem, a maioria da humanidade existe em estado de sonambulismo funcional. Mas sem autopercepção nenhuma. É gente que não se enxerga nunca. Por isso o mundo é esse caos que a gente tem. E governado por gente que não se enxerga. Presidentes do mundo que só enxergam da cara para fora e tudo que dizem é mentira e só o que inventam dizer e que não tem nenhuma relação de paridade com a realidade. Esses são os que te governam, esses são os que você obedece e é assim que você vive. E a maioria vai sendo tangida por esse espírito que atua nos filhos da desobediência, seguindo sonambulamente no curso deste mundo, sem nunca caírem em si. A salvação desse indivíduo foi a leitura da realidade, foi a recuperação da memória de gratidão do que a ele um dia foi oferecido. E a terceira particularidade foi a perspectiva de que, eventualmente, apesar de tudo, aquele pai que se despedira dele com lágrimas nos olhos, em silêncio, mais doído do que qualquer dor, eventualmente poderia ser o mesmo que com graça, misericórdia e bondade o acolhesse como um trabalhador. Ele nem teve a ousadia de imaginar que o amor de Deus, que o amor do Pai dele, era infinitamente maior do que o que ele pudesse conceber no seu estado de tragédia pessoal profunda, como esperança mínima de alguma bondade que do Pai ele pudesse receber para ser apenas um dos muitos trabalhadores da fazenda ou da propriedade do seu pai. Aí ele lembra, olhando para o babuge, para os porcos, para a pocilga, para o chiqueiro, ele lembra quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome. A primeira coisa, meu Deus, eu sou um louco. A pior vida, a vida mais simples do trabalhador menos qualificado do meu pai, ainda é carregado de fartura, de abundância, de alimento saudável, de bons tratos. Até o mais humilde de todos os serventes na casa do meu pai vivem bem. E eu que sou filho dele, estou aqui morrendo de fome. Nem a comida dos porcos me é permitido que com ela eu tente pegar babugem menos babado para comer alguma coisa. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Estômago doendo, a fome
ou faz do indivíduo um assaltante, um revoltado, um odioso, um autovitimado, um ser transferente de toda a culpabilidade para os outros e que se acha dali para frente independente de qualquer compromisso com a prática do bem e diz: a fome justifica que eu mate, eu assalte, eu roube, eu faço qualquer coisa, como tem muita gente que se estriba na fome para fazer qualquer negócio e matar e atravessar qualquer um, desde que ele não morra de fome. E também tem uma grande maioria que pensa assim e que se auto-justifica assim e que continua perdido assim e assim ficará para sempre, porque enquanto assim forem não há salvação nem solução para eles. Esse indivíduo, todavia, teve a bênção de não recorrer a nenhum tipo de auto-justificação que supostamente lhe desse validação para a prática do mal, aonde quer que ele estivesse ou na terra distante. Ele só conseguiu imaginar a bondade do Pai transferida como gesto de fartura, de generosidade, de saúde, para aqueles que o serviam independentemente de qualquer natureza. Porque aparentemente na casa do pai dele tinha gente humilde, mas ninguém era classificado. Pelo que sabia, pelo que não sabia, todo mundo podia comer o mesmo pão com toda a fartura, porque a mesa estava posta para todos na casa do Pai. Essa é uma reflexão, se não chegar à sua mente, você que um dia já provou a bondade do Pai e foi embora, o caminho de volta tem que incluir esse tipo de memória de uma gratidão passada, de uma recordação exata, o que também define a natureza do caráter acolhedor do Pai. Aí ele toma uma decisão e diz: levantar-me-ei. O cara estava prostrado lá e disse: eu aqui prostrado só vou cair para o lado amanhã, depois de amanhã, algum dia morto. E aí os porcos é que vão me comer, eu serei comida de porco. Porque porco com fome adora um bom defunto humano. Eu já vi porcos comendo corpos humanos lá no Rio Acari, atrás da fábrica de Esperança. Quando uma vez o tráfico de drogas matou uma família, um pai, uma mãe, e proibiu a população de enterrá-los. E às margens do Rio Acari, eu não sei hoje em dia, mas naquele tempo, nos anos 90, havia várias criações de porco na lama, na beira do rio, todo poluído, que era praticamente um rio que se tornara uma vala negra, fétida. E os porcos eram criados ali, e aí deixaram os dois corpos desse casal sem ser enterrado, e os corpos foram sendo comidos pelos porcos esfaimados, porque também proibiram de alimentarem os porcos para que eles comessem os corpos. O cara olhou aquela cena para ele e disse: daqui a um dia eu vou ser a comida desses caras. Levantar-me-ei, o que eu estou fazendo aqui ainda? Chega de idiotice. Eu vim com as próprias pernas para cá, eu voltarei com as próprias pernas para o lugar de onde eu vim. Você tem que assumir essa decisão. Eu vim com as próprias pernas para cá, eu voltarei com as próprias pernas para o lugar de onde eu vim, porque a responsabilidade é completa e inteiramente minha, e tão somente minha. Levantar-me-ei. Isso é uma postura de um início, de uma atitude de metanoia, de mudança de mente, que começou nas circunstâncias, foi se afunilando para a compreensão dele, aí chega num nível de pessoalidade, de memória, de lembrança, de bondades esquecidas, a uma avaliação imediata com as consequências finais que estavam para chegar na existência dele. Diz: enquanto sobra a minha energia, deixa-me colocar em pé, sem culpar ninguém. Eu vim com as próprias pernas, eu vou voltar com as próprias pernas. Você tem coragem? Você tem hombridade mínima? Você alcançou esse nível básico de mudança de mente, de metanoia, de arrependimento, de resetting mental,
de ponderações acerca da própria idiotice pessoal, é algo de uma riqueza extraordinária quando alguém atinge minimamente esse nível de autopercepção e diz: levantar-me-ei, vou sair daqui. Porque tem gente que diz: ó Deus, manda alguém para vir me tirar daqui. Você sabe muito bem como é que é. Você já fez essa oração muitas vezes, não é? Ó Deus, envia alguém para vir me tirar daqui, manda os teus anjos para me carregarem num tapete mágico, ou nas asas de um disco voador, até a casa do meu pai. Ó Deus, faze agora a tua parte, tu não vês que eu estou pedindo, é a tua chance de me provares que tu és Deus mesmo para mim, é a tua chance de mostrares que tu me amas. Meu Jesus, tem gente assim o tempo todo, cria o caos e depois diz: ó Deus, enfia a tua mão e me tira desse caos. Olha, você tem energia o bastante. Você tem energia o bastante, você tem energia o bastante para sair daí. Você mesmo, você mesma, ainda tem energia. Levante-se. Quem tem a energia mental para avaliar, para pensar, para ponderar, para se auto-julgar, e quem tem o mínimo de dignidade para não transferir para Deus, nem para anjos, nem para pai, nem para irmãos, nem para ninguém, nem para a sociedade, nem para nenhuma natureza de existência, quem entende que livre-arbítrio traz suas consequências e livre-arbítrio também carrega as suas demandas. E a demanda do livre-arbítrio é que eu me enxergue, e a segunda demanda do livre-arbítrio é que em me enxergando, entendendo e avaliando, eu me levante. Eu me ponha em pé. É a minha hora, é a sua hora de fazer alguma coisa. Pare. Pare com isso. Ninguém vai te ajudar, entendeu? Sobrou energia o bastante para você se ajudar. Levante-se daí. Ele, antes de se levantar, imaginou a cena inteira. Qual foi a imaginação? Ele se viu. Ele se olhou, ele saiu de si. Uma coisa extraordinária quando a gente cai em si. Preste atenção. Uma coisa extraordinária quando a gente cai em si é que a gente ganha uma espécie de visão dissociativa de si mesmo e olha como se estivesse fora de si, para si, naquele estado no qual se viveu fora de si. E só conseguem olhar para si mesmos como se estivessem de fora e enxergar o modo de vida que viveram enquanto existiram fora de si, os que de fato caíram em si, porque essa é uma das primeiras prerrogativas de ter caído em si, é esse enxergar-se de fora e perceber o cenário da nossa própria idiotice, praticada pela voluntariedade dos nossos caprichos. Aí surge uma imaginação profética nele. Surge uma imaginação profética nele. E ele olha para o alto. Surge uma imaginação profética. E ele começa a criar um caminho mental. A metanoia produz a construção de um caminho mental de restauração. A metanoia produz a reconstrução de um caminho mental de restauração. E ele imagina tudo isso. Olha a imaginação dele no verso 18, também no verso 19. Tudo isso é a imaginação. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi. A imaginação profética projetando no pai bondade, amor, misericórdia, que no pai havia de sobra muito mais do que ele jamais tinha entendido. Irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus. Eu pequei contra os céus, pai. E pequei também diante de ti e da vida e da existência. Eu assumo, eu pequei contra os céus e diante de ti, contra o teu amor. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Não sou.
E nem peço que tu me incluas nessa qualificação de proximidade, de intimidade, de acolhimento. Nem peço um lugar na tua mesa, nem peço um lugar na tua ceia, nem peço um lugar nas tuas vizinhanças e proximidades. Recebe-me, ao menos, como um dos trabalhadores sem nome, daqueles que fazem um trabalho tão no extremo da propriedade que, eventualmente, não se sabe nem o nome deles, como eu falo de mim mesmo, que não sabia o nome de muita gente que trabalhava e te servia e trabalhava para fazer a minha vida mais fácil enquanto contigo eu vivi. Mas eu nunca me interessei por ninguém, mas me trata hoje, pelo menos, como se eu fora um desses trabalhadores anônimos da ponta da propriedade, mas que mesmo aí comem ainda pão com fartura. Porque eu já não sou digno de ser chamado teu filho, nem de carregar teu sobrenome, nem de ter qualquer associação contigo. Por favor, recebe-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. É só o que eu peço. Me dá um lugar de trabalho, porque na tua casa quem trabalha é tratado com dignidade. Isso tudo é a imaginação profética dele. Porque quando você vem de onde esse cara está vindo, e tem muita gente que vai me ver, vai me ouvir, como tem gente me vendo e ouvindo, na mesma circunstância, e que tem que fazer essa viagem inteira do cair em si. Eu já repeti aqui 3 vezes hoje, ontem eu tinha falado várias vezes a respeito dessas circunstâncias que te trazem até essa hora do cair em si. E hoje eu já falei aqui do que é preciso quando você vai caindo em si, dessa memória grata, da recuperação da realidade generosa do passado, da bondade com a qual se foi tratado, do que já se teve e foi desperdiçado. E aí o desenvolvimento dessa imaginação profética do bem. E ele constrói um cenário a partir das impressões da vida inteira que o pai deixara nele. O pai era um homem bom, infinitamente melhor do que ele tinha querido admitir, e até o dia de hoje ele não tinha ainda enxergado-o plenamente. Sabia, todavia, que ele era melhor do que tudo que ele tinha experimentado ou conhecido até então. Por isso a imaginação profética dele imaginou a chance de um acolhimento mínimo. Quando você cai em si, não se esqueça, ao invés de autovitimização, deixe crescer em você a imaginação profética produzida por essa gravidez da bondade de Deus, crescendo numa gestação de imaginação profética na nossa mente. Deve ter algum lugar na beirada do acolhimento divino, para mim ainda, apesar de mim, porque apesar de eu ser quem eu sou, ele continua a ser quem ele é. Eu não sei nem exatamente a extensão da bondade dele, mas sei que ele é bom o bastante para me deixar comer e ter um lugar de trabalho. Porque eu agora entendi que sem trabalho, ninguém come com dignidade mesmo. E aí, depois do exercício dessa imaginação profética, vem a ação profética. No verso 20, e diz, então, levantando-se. Porque tem gente que fica só na imaginação e não sai do lugar. Ah, eu perdi a chance. Deus é tão bom. Meu pai é tão misericordioso. E fica ali naquela lamúria absolutamente inconsequente, sem resultados, sem atos, sem fruto, sem boas obras, sem ação, sem pôr-se em pé. A mudança de mente produz ação. A mudança de mente gera essa imaginação profética do amor, do acolhimento, e produz ação correspondente. Produz ação correspondente. Por isso o verso 20 diz, e levantando-se foi. E levantando-se foi. Não é hora de ficar mais não sei quantos dias refletindo sobre o assunto.
Deus não pede de você longos arrependimentos, Ele demanda de você arrependimentos qualitativos. Quando a verdadeira metanoia entra na gente, a mente da gente vai sendo alterada conforme você já recebeu de explicações dezenas de vezes dadas por mim mesmo a você, uma das coisas que se produz é ação, e ação imediata. Não é o colocar-se num estado de meditação sofrida para sempre, porque isto não vai te salvar também. Vai apenas abismar a sua vida numa depressão sem cura. Então, se o cair em si alcançou você com toda a realidade, com as memórias da gratidão, com a recuperação mínima do amor e do acolhimento do Pai, através dessa imaginação profética, então agora que você já concebeu essa possibilidade, ponha-se em pé e vá. E levantando-se foi. Não foi para a vizinhança do seu pai, não foi para a aldeia mais próxima da casa do seu pai, não. Ele foi para a casa do Pai. Para viver com as consequências. Fossem elas quais fossem. Todavia, ele sabia que na casa do Pai nada seria pior do que ele tinha conseguido criar para ele próprio. E que na casa do Pai o pior que se tinha a oferecer ainda era bom, digno e saudável. Então ele foi para a casa do Pai. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, mas psicologicamente falando profunda, embora simples, que ensina o caminho da restauração da mente, da alma, da vida, da atitude, do comportamento e das práticas da existência, tem alcançado a mente e o coração de muitas pessoas. Que essa tua simplicidade seja poderosa para trazer muita gente a autoconsciência, acordá-los desse estado de sonambulismo. Eu te peço, Pai, eu volto a minha face a Ti e te imploro que muitos sejam acordados desse estado de desmaio funcional, dessa zumbificação funcional, desse sonambulismo funcional, tangidos pelo príncipe deste mundo, pelo espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, os quais andam segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, andando conforme e segundo o curso deste mundo, se fazendo por natureza filhos do juízo, filhos da ira, filhos do sofrimento, filhos da miséria por conta própria. Permite que o teu Espírito produza essa imaginação profética do teu amor e que eles se ponham em pé e iniciem essa viagem na direção da casa do Pai. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.